Olá, meus irmãos. Teremos mais uma lição da nossa escola dominical falando sobre evangelismo e hoje utilizaremos Isaías capítulo 6 quanto ao seu chamado para meditarmos um pouquinho sobre esse tema. Eu já expus, como os irmãos bem sabem, esse texto falando sobre o culto. Agora eu quero falar sobre a evangelização. Então, Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurecendo-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e ficam sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Temos aqui o chamado de Isaías. O Senhor diz claramente, nós sabemos que aqui se trata de Cristo. Cristo está sentado neste trono, é uma teofania, uma aparição de Deus na pessoa do Filho, na pessoa da segunda pessoa da Trindade. E temos aqui um chamado. Esse chamado diz assim: A quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí Isaías responde imediatamente: Eis-me aqui, envia-me a mim. Só que para chegarmos neste ponto, precisamos entender por que Isaías ele entrega a sua vida ao Senhor para que seja utilizada como pregoeiro do Evangelho, como um evangelista. Porque do Velho Testamento não há nenhum livro que seja tão direto sobre a salvação de Cristo como a pregação de Isaías. Mas para chegar nesse ponto, o Senhor Deus conclamá-lo e enviá-lo para evangelizar, para pregar o Evangelho, Isaías passa por uma experiência com o Senhor. Uma experiência marcante. Veja que aqui fala da morte do rei Uzias. O rei Uzias foi um homem piedoso, um homem que serviu a Deus, mas que cometeu uma estupidez porque ele, na sua vaidade, quis queimar incenso no templo. Ele foi impedido pelo sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas que estavam ali, e o Senhor Deus o puniu com lepra. Então ele ficou exilado. O seu filho, então, assume como um co-dirigente, ou um co-reinado, um vice-reino, melhor dizendo, no lugar de seu pai, até que ele morra, e aí o filho, então, assume o poder totalmente. E Uzias, de fato, era um homem responsável por grande progresso, por crescimento, pela segurança ali daquele povo. E agora ele está morto. Ele morreu. O que será do povo? O que será da nação?
E Isaías, que tinha uma ligação com o rei, ele agora está atordoado. E veja que, por conta disto, ele foi para o templo. Ele foi ali buscar ao Senhor. E aí nós encontramos aquilo que é perfeitamente revelado a ele como servo. Quais são os pontos revelados? Primeiro, Cristo reina. Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Cristo é aquele que detém o poder em suas mãos e nada pode escapar deste poder. Por isso ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E veja que essa posição é uma posição magnífica de um rei todo-poderoso. Uzias estava morto, o filho estava assumindo o trono, mas Cristo continuava reinando sobre o universo, sobre todas as coisas. E veja que aqui utiliza uma linguagem que mostra este reino celeste e esse reino absoluto de Cristo. Então, a primeira coisa que Isaías teve que aprender, entender com sua mente e o seu coração é: Cristo reina. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre qualquer circunstância. Portanto, devemos confiar, porque Ele tem nas suas mãos todo o poder. O segundo ponto que Isaías vai enxergar aqui é o contraste entre ele mesmo e Cristo. Diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Uma cena de grande terror. Ele viu seres que são chamados aqui de serafins. Essa expressão ela também é utilizada para serpentes incandescentes. Eram seres incandescentes que tinham 6 asas. Com 2 planavam, com 2 cobriam os pés e com 2 cobriam o rosto. Tal era a santidade do Senhor. Esses serafins eram santos, eles não tinham pecado. Mas a santidade do Senhor era muito maior, mais eterna, mais densa, mais pesada. E aqueles seres que não tinham pecado cobriam o rosto e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí, Isaías, quando contempla esta cena da mais absoluta santidade do Senhor, o que ele vai encontrar? A ele mesmo, miserável pecador. Então, diante desta cena, quando diz que a base ali tremeu, houve um terremoto, tudo se encheu de fumaça, ele vendo aquela cena, ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Em outras palavras, ele disse: eu vou morrer agora, serei fulminado pelo poder do Senhor. E isso é justo, porque Ele é todo santo. Até mesmo estes seres hediondos, que também possuem santidade completa, mas a santidade deles não chega nem aos pés da grande santidade do Deus Todo-Poderoso. Isaías reconhece que não há escapatória para ele. Ele, dele mesmo, seria destruído por causa do seu pecado. Mas aí o texto continua, dizendo o seguinte: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías descobriu
que nesse contraste entre ele, miserável pecador, e o grande Cristo totalmente santo, estando ali a presença de Deus, ele descobriu a misericórdia, ele descobriu a graça, ele descobriu o perdão, ele descobriu a obra de Cristo. Ora, esse fogo que destrói, que traz a ira de Deus, tocou os seus lábios levemente e ali os purificou, porque todo o peso deste fogo, desta ira, desta destruição, caiu sobre aquele que estava no trono, sobre Cristo, que no futuro viria encarnado e morreria numa cruz pelos pecados perdoados de Isaías naquele momento. Ora, Isaías teve que contemplar tudo isto. Ele teve que contemplar a majestade do Senhor. Ele teve que contemplar a santidade do Senhor. Ele teve que contemplar a sua falência pecaminosa e o justo juízo que deveria cair sobre ele diante desta santidade. Mas ele também não só contemplou, como viveu a misericórdia do Senhor. Ah, irmãos, quando Isaías entendeu tudo isto, aí ele ouve o chamado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O que Isaías poderia fazer diante daquele Deus todo-poderoso, daquele Deus santo, mas um Deus também cheio de graça e de misericórdia, e que desceria como Jesus, o Cristo, morrendo numa cruz por ele? O seu coração não poderia se encher de outra coisa, senão de amor, de admiração, de obediência, de servidão. Ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero pregar este evangelho. E é claro que no contexto específico de Isaías, essa pregação não seria fácil, porque o texto dá a entender que não haveria conversões. Mas não importa. É ordem do Senhor. E eu faço por ele, não só porque é uma ordem desse Deus soberano, mas também porque eu o amo. Porque esse Deus soberano, totalmente santo, olhou para mim e me perdoou de todos os meus pecados. Meus irmãos, sabe por que nós não evangelizamos? Porque nós perdemos de vista esta visão que passamos como Isaías. É claro que não de forma literal. Nossos olhos físicos não viram a Cristo, mas certamente, pela fé, tomamos conhecimento da sua santidade, da sua pureza e também da nossa falência. Tomamos conhecimento da sua soberania, mas também da sua misericórdia, que nos salvou e nos regenerou para uma vida eterna ao seu lado. Ah, irmãos, quando nós entendemos isto, aí respondemos positivamente: Senhor, estou aqui, atendo à tua convocação para a evangelização. Nós já aprendemos aqui. Cristo disse o quê? Disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse isso. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. É isso que Cristo diz. O grande Rei, o soberano, o santo, que deu a sua vida por nós, ele traz esta voz, este comando que ecoa nos nossos ouvidos. Sabe? O problema é que quando nós encaramos esta ordem do Senhor apenas como uma ordem fria, fica difícil, irmãos, e desobedecemos. Mas quando entendemos que essa ordem deve ser obedecida, porque é comando do Senhor, mas sabemos o que está por trás disto, o amor, a graça, a misericórdia, então eu levantarei do meu lugar e falarei de Cristo a todas as nações. Meu irmão, minha irmã, que você tenha consciência disto, que você entenda isto e que você, ao lembrar da obra de Cristo na sua vida, você
lembrando da soberania desse Cristo, da santidade deste Cristo, das misericórdias desse Cristo, enviado por Deus Pai, que o amou antes de você até mesmo nascer, antes da fundação do mundo. Ele o amou e o escolheu para si. Que magnitude, irmãos! Não há como negar que isto suscita em nós desejo por pregar o Evangelho. Então, se você não prega, é porque o seu amor para com Deus precisa ser reavaliado. Se você não prega, é porque você ainda não entendeu a soberania do Rei Todo-Poderoso. Se você não prega, é porque você ainda não se conscientizou da santidade desse Deus, da sua falência como pecador, mas a obra vicária, redentora, imerecida de Deus sobre a sua vida. Quando você entender profundamente isto, todos os dias, aproveitando todas as oportunidades, certamente você falará deste Evangelho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo para que entenda que o cumprir a grande comissão é entender quem o Senhor é, quem somos, a obra do Senhor sobre nós e o dever que temos de obedecê-lo com alegria e com amor. Ó Deus, ajuda os teus servos e tuas servas para que entendam isto e venham de fato viver a obra da evangelização, não só local, mas mundial. Ajuda a cada um e faz com que entendam estas verdades. Esse é o nosso pedido, para a glória de teu Filho amado, Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos, com adoração e louvor neste dia. Amém. Meu querido, que o Senhor Deus o abençoe, que o Senhor Deus a abençoe e que você, diante de toda esta lembrança, se sinta motivado a pregar o Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe.